Turma, retorno aí. Só para a gente finalizar a parte de limites, vamos tratar do teorema do confronto e de alguns limites fundamentais. Aí depois a gente vai fazer exercício nas próximas apresentações, aí eu faço umas aplicações do porquê de a gente ver essa operação com funções. Tá? O teorema do confronto é o seguinte, se eu resumidamente está aqui falando, aqui a definição formal, o teorema diz isso, só tem uma função aqui, f de x, outra função aqui, g de x, e entre elas eu tenho um h de x, pode ser menor ou igual, só menor, se o limite de f de x, quando x tende a um valor, é igual a um valor lá, L, e o mesmo acontece com a de g de x, então o limite da que está no meio, para aquele mesmo valor, tá, pessoal? Também vai ser igual a L. É isso, uma função vai espremendo a outra. Então, graficamente está aqui falando. Tá? Tem aqui uma função aqui no meio, no caso ele colocou a f, né? Ele trocou os nomes com as minhas aqui. Então a f é que está no meio. Pode ter comportamento que for, mas eu sei que nesse valor aqui A, tanto a que está maior quanto a que está menor, tende para um ponto, a que está no meio vai tender para esse ponto. Para esse L aqui. Não é ponto não, para esse valor, desculpa. Por que é interessante isso? Ora, porque tem um limite que a gente usa muito, que é o limite fundamental aqui, ó, esse limite aqui. Eu quero saber limite quando x tende a infinito de seno de x sobre x. Tá? Isso aqui é zero. E para provar isso a gente usa esse fato aqui, ó, que o seno de x, por definição, o seno de x é sempre menor que 1 e maior que menos 1, né? O seno de x. O seno e o cosseno, eles variam de menos 1 a 1. Certo? Então, se eu dividir aqui por x e aqui por x e aqui por x, vai ficar mantida a desigualdade. Ainda mais quando x tende para valor positivo, né? Se x for maior que zero. E obviamente que eu não posso considerar x igual a zero. Hein? Aí, como eu sei que esse limite, quando x tende a infinito de menos 1 sobre x é igual a zero, isso aqui é o mais clássico, né, que a gente já viu na aula passada, tanto com menos 1 sobre x como 1 sobre x é zero. Então, esse que está aqui no meio, então o limite, quando x tende, então aqui eu vou colocar até mais ou menos, vai ficar de seno de x sobre x também vai ser igual a zero. Esse aqui é um limite fundamental. Aparece demais em muito de cursos na área de exatas, envolve muito trigonometria. Tá? Então aparece muito. E com isso dá para a gente também calcular o limite de 2 menos cosseno de x sobre x mais 3, quando x tende para o infinito. A gente usa uma coisa semelhante e vai ver que também dá zero. Por quê? Porque eu sei que se o cosseno de x está entre menos 1 e 1, então se eu multiplicar por menos 1, fica entre 1 e menos 1. Se eu somar 2, fica entre 3 e 1. Então, vai fazendo as contas, vai chegar então que dá zero. Leiam isso aqui, qualquer coisa, goste. Tem mais, tá? Então, a gente já... E a pergunta é, e agora? Quando é infinito, então esse limite aqui dá zero. E quando o x tende a zero, uso o fato de seno de x sobre x está entre cosseno de x e 1. Aí quando você aplica o limite, então, o limite de seno, isso aqui é importante gravar, então, limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é 1. Então, esse aqui é o teorema, um limite fundamental que a gente usa muito. E a gente usa ele para fazer coisas assim, por exemplo, e de 5x sobre x, como é que eu resolvo isso? Ora, você cai no limite fundamental. Tenta cair nele. O que você faz? Olha, se aqui fosse... Porque é x sobre x, né? Esse x podia ser qualquer coisa, podia ser y, podia ser a, qualquer valor. Então aqui está 5x.
Se aqui fosse 5x, eu saberia quanto que era quando x fosse a 0. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por 1, coloca 5 sobre 5, então isso aqui é 1, né? Então vai ficar 5x aqui, então vai ficar 5 vezes isso aqui. Esse aqui vai para 1, então o limite vai dar 5. Leia com calma. 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, vezes isso aqui também é um limite muito importante, e assim por diante. Tá? Leia essa observação que é muito importante isso aqui, não confundir x ao quadrado aqui com seno ao quadrado, tá? E depois tem a atividade de exercícios. Vamos tentar fazer um aqui, tá? Vamos fazer essa primeira aqui. Ó, vou fazer a 1 aqui. Como é que a gente calcula o limite? Tá? Aqui no caso é com x tende a 2 de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, tá bom? A primeira coisa que a gente faz, então primeiro, substitui. Olha, eu vou jogar 2 aqui, faz a conta no cantinho, tá? Então vai dar 2 ao cubo menos 8 sobre 2 menos 8, isso vai dar 8 sobre... aqui vai dar 0 em cima, aqui vai dar 0 embaixo. Então isso aqui não existe, tá? Então isso aqui é uma determinação. Como é que a gente tira determinação? Pô, a gente divide um pelo outro. Quando a fração assim é fácil. Então fazendo essa conta aqui, eu vou até dividir aqui. Eu já sei mais ou menos quanto que vai dar. Tem forma mais rápida, pessoal. Para quem já sabe aí. Tá, então, o limite aqui é 12. Então a resposta do 1 é 12. Vou tentar fazer errar as contas aqui que eu errei várias vezes. Tá? O outro é o que a gente vai ter que usar a racionalização. Né? Esse aqui que usa infinito, quando eu jogo infinito aqui, onde é que vai dar? Aqui também vai dar um probleminha de infinito sobre infinito. A gente tem que cancelar. E aqui usa os limites fundamentais. Depois eu faço mais. Depois eu vou fazer esses aqui, ó, que eu acho interessante a gente saber mexer com infinito, né, os limites fundamentais, que tem limite fundamental. E depois o negócio de continuidade, tá? Eu vou fazer isso com mais calma depois. Ok? O importante de a gente fazer limite, pessoal, é a construção de gráfico. Então, principalmente quando a gente mexe com infinitos, né, por limite. Quando a gente vê o conceito de derivada, a gente vai fazer, então, determinar máximos e mínimos e onde é que ela muda a concavidade e tudo mais. Assíntota, então, tem dois tipos de assíntota. São retas, então, que a função, né, isso eu falo no infinito. Vamos lá, essa aqui é uma assíntota. Essa aqui é uma assíntota que está na horizontal. Por quê? Quando a minha função está tendendo a infinito, quando o valor de x da minha função vai para infinito, o valor da função, ele se aproxima aqui dessa tangente, mas não toca, dessa reta, mas não a toca. Então essa reta aqui a gente chama de assíntota horizontal. Né? Eu considero só no infinito, tá? Se eu tivesse um gráfico assim, então essa retinha aqui, ó, é uma assíntota, mas ela toca aqui, ó. Mas o problema é quando o x tende a infinito, ela tangencia. E a vertical é uma reta na vertical. No caso aqui, ó, coincidiu com o eixo y. Aqui é o seguinte, é quando a função tende a infinito e não o valor de x, tá? Aqui quando o x tende a infinito, você tem a função se aproxima de um valor. Aqui, ó, quando a função se aproxima de um valor, quando o x se aproxima de um valor, a função tende a infinito ou menos infinito. No caso aqui do 1 sobre x, ó, quando o x se aproxima de 0, pela direita, ela vai para mais infinito. Quando o x tende a 0 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Então essa reta aqui, ó, é uma assíntota vertical. Ela está na vertical. Então lembra, essas assíntotas são retas, tá bom? São retas, que tem um valor constante. E determinar elas é muito importante. Então, quando eu pego, determina a assíntota horizontal. Então, você vai jogar o limite quando x tende a infinito positivo ou infinito negativo. E ver se dá um valor. Se der,
é um assíntota. Se der infinito, não tem assíntota. Agora, para determinar uma assíntota horizontal, só tem que verificar onde é que vai dar para infinito. Então, geralmente tem que dar uma divisão por zero. Tá? Aqui está um exemplo, aqui, quando x tende a zero, ó, opa, aqui está com cara, vai dar infinito. Aqui mesmo, quando x tende a 3, ó, tá com cara que vai dar, óbvio, vai dar infinito, vai dar uma divisão por zero, então isso vai dar para infinito. Aí você calcula esse limite, né? E aqui quando o x tende a 3, então a função vai para infinito, então para a direita ou à esquerda. Então aqui no 3 é uma assíntota vertical. Tá? É muito importante essas definições aqui, como eu falei. Você pode ter várias, um exemplo clássico é a tangente. Ó. A função tangente, ela tem, o domínio dela é picado, de π sobre, menos π sobre 2 é π sobre 2, e depois vai desse intervalo de π em π, porque ela tem problema em π sobre 2, tangente não é definida em π sobre 2, porque tangente é seno sobre cosseno, e cosseno de π sobre 2 é zero, então você vê então, como o denominador dá zero, ela tem uma assíntota. O logaritmo, você pode perguntar, não, o logaritmo aqui ele tem uma tangente, uma assíntota. Não tem, pessoal. O logaritmo não tem, tá? Desculpa, eu falo uma assíntota no infinito, né? Ela não tem, mas ele tem uma assíntota vertical. Horizontal não, porque ela é uma função sempre crescente. Ela cresce devagarzinho, mas ela está sempre crescendo. Um valor muito alto aqui de x, esse negócio vai dar muito alto no f. Mas em compensação ela tem uma assíntota vertical aqui no zero, quando x aproxima do zero, porque o logaritmo não está definido no zero. Lembrado? Aí tem mais exercícios resolvidos, tá? Isso é muito importante fazer gráficos de função. Limite de função exponencial, deu uma lida, tá? A gente já deu a ideia de como é que é com exponencial, então, por qualquer valor aqui de a, se a é um valor positivo, a função é crescente. Se A é um valor entre 0 e 1, ela é decrescente. Então ela sempre vai ter uma assíntota vertical. Desculpa, horizontal. Se ela tiver um valor entre 0 e 1, a assíntota horizontal dela vai ser o eixo x. Está aqui. Mesma coisa aqui. Se o valor for um valor maior que 1, ó, a assíntota está aqui. Só que é para o lado contrário a assíntota, tá? E assim por diante. Faz os exercícios. Olha, está muito completo esse material. O logaritmo que a gente estava vendo. E outro. Esse limite aqui é fundamental, pessoal. Tá? Outro limite fundamental. Essa aqui é a definição do número e. A definição do número e é o limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Mas dá para a gente entender isso pelo gráfico, tá? Porque quando a gente faz o gráfico da função, ela se aproxima do e. Tá? Mas mais na frente do curso a gente vai ver, a gente vai usar o conceito de integral para calcular esse limite. Então é um limite muito importante, então guarda mais esse limite aqui, é o outro limite fundamental. E aqui está uma aplicação que a gente usa muito dele, tá? Usando o teorema acima, calculo. Aqui é com menos, tá? Então, aqui é com mais. E aqui é quando x tende a menos infinito. Então a diferença está aqui. E tem a solução, os cálculos, tá? É só fazer uma troca de variável. Tenta entender isso aqui. É interessante a D'Alembert. Então quando a gente for fazer esboça o gráfico da função tal, tal, tal. Então você vai fazer o domínio, você tem que determinar o domínio. Então, quando o valor não pertence ao domínio, é um candidato a ser limite, ser assíntota vertical. Porque se não pertence ao domínio, quer dar uma divisão por zero, ou coisa assim, ou 0 sobre 0. Tá? Aqui a gente vê que o 2 é um problema. Né? Então, o domínio dela é os reais menos o 2. E depois então, a gente calcula então, a assíntota vertical e provavelmente vai dar o 2. Mas verifica que a função, quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda, o que acontece com ela? Se ela vai para menos ou mais infinito. E depois você calcula as assíntotas verticais, horizontais, desculpa. Quando o x for tendendo a infinito, para onde é que vai a função? Essa aqui ela vai tender a 2. Né? Então aqui no 2 é mais infinito, e mesma coisa para cá no menos infinito. Aqui está explicando o passo a passo para construir e tal.
Bom, e depois ele faz esse exemplo aqui que é interessante dessa função aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 2. O desenho dela ficou acima, mas ele fez o mesmo cálculo. Tá? Ela tem uma diferençazinha que ela não tem assíntota horizontal, ela só tem a vertical. Tá? E assim por diante. Eu vou focar muito mais em fazer gráfico, tá? Então o que é que a gente vai fazer para fazer gráfico de função? Conhecer aplicativos que nos ajudem a fazer isso, tá? Mas o interessante é saber interpretar o que está acontecendo ali. É muito comum quando a gente está mexendo com simulações robóticas aparecer esses pontos de singularidade, tá? Esses pontos de que a função que representa aquele movimento robótico, ela não está definida. Ou seja, o braço do robô, por exemplo, ele tem uma limitação de comprimento, de volta. Como nós também temos pontos de singularidade no nosso corpo. Eu não consigo com minha mão direita pegar meu cotovelo direito, né? São problemas, então. E isso é definido por uma função. A gente calcula o ponto de singularidades, né? E isso tem muito a ver, então, com limite derivada. Então, saber interpretar os casos em que aquela função vai dar um certo problema é fundamental. O teorema de Bolzano, pessoal, diz que se uma função é contínua, estou falando, ou seja, ela é contínua você pensando graficamente, você consegue desenhar sem tirar o lápis do papel, né? E ela não possui raízes no intervalo, você pega um intervalo assim, então ou a função é sempre positiva ou sempre negativa. Porque veja, o que é raiz, pessoal? Raiz é quando a função toca o eixo x. Ora, se a função está nesse intervalo aqui, daqui até aqui, aqui ela é toda positiva, tá vendo? Legal? Então se ela é toda positiva, pô, ela não tem raiz. Porque se ela tivesse raiz, ela teria que vir positiva, ficar zero e depois ficar, desculpa, aqui está toda positiva, né? Ficou zero e passou a ficar negativa, ter valores negativos. Aí sim ela tem uma raiz. Mas só vale se a função for contínua, óbvio, porque você tem uma função assim mais maluca que faz isso, ó. Se eu pegar esse intervalo aqui, ó, ela é toda positiva aqui, você fica toda negativa aqui, mas ela não tem raiz. Ela não tem raiz, por quê? Ela deu um salto, né? Ela veio daqui para cá, não tem raiz. Então a continuidade é um fato super necessário. Então, por isso a gente consegue fazer gráfico de função. Opa, essa função é contínua, então não tem porquê, né? Ela tem as raízes aqui, você acha as três raízes, então ela começa positiva, negativa, aí ela atinge o zero dela, que é a raiz, aí fica positiva, toda positiva, atinge o zero, que é outra raiz, depois ela fica negativa, atinge o zero, que é outra raiz, fica positiva. Isso porque a função é contínua. Isso auxilia muito a construção de gráficos, e isso aqui depois a gente vai fazer com a calma aqui, construção de gráficos dessas funções aqui com exercícios, tá? Lembrem que você já tem um caderno de exercícios resolvidos. Leiam aqueles exemplos lá, tá? Aquele caderno de exercícios resolvidos que eu coloquei no primeiro tópico da aula, junto com o plano de disciplina, junto com o livro da disciplina, com esse livro aqui tem um caderno, tá? Então por hoje é só e vamos tentar agora fazer a prática disso aqui. Até mais, pessoal.